Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és eterno. O universo relata da existência de um Deus eterno. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou o Criador, e não há outro Criador, não há outro semelhante a mim. Aquele que tem Ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder e sempre eterno. Amém. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Em todos os séculos, o povo do Eterno compreende que o Eterno é um. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra. Pois mudaram a glória de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Desde Babilônia foi criada a Trindade, Nimrod, Tammuz e Semiramis, a Trindade egípcia, Osíris, Horus e Ísis, a Trindade da Grécia, Zeus, Apolo e Atena, a Trindade da Índia, Brahma, Vishnu e Shiva, a Trindade de Roma, Júpiter, Marte, Vênus. Porém, a lei do Eterno é clara. Logo no primeiro mandamento, ele declara: não terás outros deuses diante de mim. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Prevendo a idolatria que se seguiria na humanidade, tanto quanto podemos ir na história do mundo antigo, descobrimos que todas as culturas conhecidas tinham um Deus triuno, 3 em 1. A primeira trindade foi simplesmente os 3 estágios da vida do Sol. Na primeira, o sol recém-nascido na aurora, na segunda, completamente crescido ao meio-dia, e na terceira, velho e morrendo ao fim do dia. Todos os 3 foram naturalmente um Deus triuno. O número 3 se tornou o mais universal na deidade. A adoração do sol é uma das mais primitivas formas de religião, e os antigos às vezes distinguiam entre o sol nascente do meio-dia e o pôr do sol. Os egípcios, por exemplo, dividiram o Deus Sol em 3 deidades: Horus, Ra e Osíris. Horus, o sol nascente, Ra, o sol do meio-dia, e Osíris, o sol do entardecer. Na unidade daquele Deus único dos babilônicos haviam 3 pessoas, e para simbolizar aquela doutrina da Trindade, empregaram como prova as descobertas de Layard um triângulo equilátero, da mesma forma como a Igreja Romana faz hoje em dia.
A trequeta é um símbolo satânico que tem sua origem no ocultismo. Ela sempre foi sido associada com crenças pagãs, práticas satânicas e feitiçaria. A trequeta é composta de 3 seis superpostos. Esse logotipo é um antigo símbolo para a trindade pagã. O símbolo foi novamente popularizado pelo satanista Aleister Crowley para o arco real, Lúcifer, do terceiro grau maçônico. Os símbolos são importantes para todos os ensinamentos esotéricos, pois contêm sabedoria secreta que são acessíveis somente aos iniciados. A trequeta é usada como peça central no logotipo do Instituto de Psicologia Transpessoal. É uma escola da nova era que segue a psicologia junguiana de Carl Jung. É um dos seus objetivos declarados alcançar o reconhecimento da divindade interior. Da série de TV Enfeitiçado, a conspiração aquariana, antigo símbolo babilônico, símbolos fenícios, símbolos egípcios. A trequeta, na nova versão King James. A trequeta na Igreja Católica. Símbolo trinitariano. O primeiro Concílio de Nicéia teve lugar em 325 durante o reinado do imperador romano Constantino. O primeiro imperador romano aderiu ao cristianismo. Foi a primeira conferência de bispos ecumênica da história católica. Na controvérsia ariana colocava-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino de um império universal, que deveria ser alcançado com a ajuda da uniformidade da adoração divina. Vendo o império dividido nesta questão e almejando a unidade, Constantino convocou para o verão de 325 da nossa era os bispos de todas as províncias. Um grande número de bispos atendeu à convocação de Constantino para o primeiro concílio de Nicéia, que foi aberto formalmente em 20 de maio. Após um mês, em 19 de junho, foi promulgado o Credo de Nicéia. Um credo que era documento preparado pela liderança da igreja, que continha as crenças fundamentais que todos os cristãos deviam professar. Quem não professasse este conjunto de doutrinas era expulso da igreja. Isto aconteceu com alguns bispos que discordaram do credo de Nicéia. No credo de Nicéia lia-se o seguinte: creio em um Deus único e Pai onipotente, que fez o céu e a terra, e em um único Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus, consubstancial com o Pai, que desceu dos céus e foi encarnado do Espírito Santo pela Virgem Maria, e no Espírito Santo, Senhor e vivificante, que procede do Pai e do Filho, que é adorado e glorificado como o Pai e o Filho. No credo de Atanásio, produzido pouco depois do Concílio de Nicéia, o conceito da Trindade ficava mais claro. A fé católica é que veneramos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Outra é a pessoa do Pai, para a pessoa do Filho e outra pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus e Senhor, o Filho é Deus e Senhor, e o Espírito Santo é Deus e Senhor. Mas assim como somos forçados pela verdade cristã a confessar cada pessoa Deus e Senhor em particular, do mesmo modo, somos impedidos pela religião católica de dizer 3 deuses ou 3 senhores. Nos dias atuais, a Igreja Católica define sua crença no catecismo. A Igreja estudou este mistério com grande solicitude e, depois de 4 séculos de investigações, decidiu expressar a doutrina deste modo. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas uma da outra.
Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Tudo que vemos nas Escrituras está centralizado no nosso Pai eterno. Tudo vem do Pai, tanto quanto seu Filho e seu Espírito são uma representatividade dele, e não deuses distintos como fomos sempre ensinados a crer. As Escrituras conferem claramente o título de Deus ao nosso Salvador. Em Hebreus 2,8 diz: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Devemos nos lembrar que as Escrituras amplamente enfatizam a prerrogativa que o nosso Pai Celestial possui como Deus soberano e absolutamente digno de louvor e adoração. Porém, devemos nos lembrar que, por ser um Deus soberano, ele tem a capacidade de compartilhar sua prerrogativa divina para com seu Filho. E as Escrituras fundamentam esse ponto de vista, mostrando que o Pai concede o reconhecimento da divindade de seu Filho por herança. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. No tocante à questão de adoração, notamos mais uma vez que o Pai é eterno detém também a prerrogativa maior de adoração. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. No entanto, mais uma vez, aprendemos pelas Escrituras que ele deposita sobre seu Filho o direito de ser adorado. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Nosso Salvador teve sim um princípio em que foi gerado do Pai. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Observe que o texto reitera a origem do Filho do Criador. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerado. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado. Antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Cristo está sujeito ao Pai. Ele afirmou: o Pai é maior do que eu. Cristo é o divino Filho de Deus, existente desde os tempos da eternidade, como pessoa distinta, mas um com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Despiu-se de sua divindade para tornar-se um de nós. Viveu sem pecado, morreu em nosso lugar, foi ressuscitado por Deus o Pai, subiu em corpo ao céu, foi glorificado e hoje intercede por nós e está conosco através de seu Espírito. Quanto ao Santo Espírito, no original, Ruach HaKodesh se refere à forma de Deus agir conosco e nos comunicar a vida de Cristo. O Espírito do Eterno procede dele. De acordo com o original, Espírito é aplicado ao Espírito de vida, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem, bem como em todos os animais. A disposição, a atitude e temperamento sede das emoções e do conhecimento. É o instrumento pelo qual o homem se comunica com Deus. É também por meio de seu Espírito que Deus se comunica conosco. Podemos, então, seguramente concluir que o Espírito do Eterno é o próprio Deus. Não é um ser ou entidade separada do Pai.
distinta, mas na realidade é o próprio Pai. As Escrituras dizem que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segundo aos Coríntios 3, 17 a 18. O Salvador foi para o Pai e não nos deixou sós. Ele prometeu que nos enviaria um outro Consolador, que é o seu próprio Espírito. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Portanto, observamos que são dois: o Pai, Deus soberano, conferindo ao seu Filho a prerrogativa de ser divino e adorado. Entendemos que o seu Espírito é a sua manifestação, não uma terceira pessoa, um Deus distinto, mas adoração ao Pai e ao Filho. Ouvi também toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizem: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.